meu povo! Estamos começando mais um podcast da comunidade Baião de Marketing. Eu sou o Tyson, estou aqui mais uma vez na missão de trazer esse conteúdo super legal para vocês, agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, a HCT Contabilidade, Spin Business, Barbearia Imperial e os meus parceiros, ADVB Ceará e 544 Podcast Cowork. Tamo junto, que hoje eu trouxe um convidado para falar de um tema muito legal, que agora no mês de junho fica muito em alta. Então, olha só, ele é professor e pesquisador de marketing, especialista em diversidade e inclusão, doutorando em administração, meu grande amigo João Henrique Viana. Obrigado, querido. Muito obrigado pela convite. sua presença. Se você colocar mais R$2, você compra um Big Big. Brincando. Imagina, para mim, assim, quando eu pensei em falar sobre diversidade, o seu nome me veio na mente, assim, na hora. Assim, Sinal que eu tô fazendo bom branding, né, gente? Sai aí. Tem que ser com o João, porque realmente, para mim, você é uma grande referência, mas obrigado. Fique à vontade se você quiser complementar a sua apresentação aí. Eu acho que essa apresentação hoje, no momento que eu vivo, ela é bem completa, porque é um tempo já longo de docência, né? Já, ano que vem eu completo meu jubileu, sempre brinco isso. 25 anos de professor, comecei muito cedo. E nesse percurso, o marketing surge na minha vida, né, como o que eu realmente queria. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal do Ceará. E ser professor hoje é um grande desafio, e aí entender como esse desafio se aplica à comunidade, né, a qual eu faço parte, principalmente a geração Z, que é basicamente quase todo o meu público da graduação, é muito interessante, porque as coisas mudaram. Muito rápido. E muito rápido. Então, é um grande aprendizado. Eu me sinto um eterno estudante, sendo professor. É muito bom. E na verdade, o professor, né, ele vai passando por essa mudança de geração, acho que muito presente na carreira, né? O professor mesmo que está ali tendo aquilo como carreira, né? Como você está há 25 anos, eu acredito que você já deve ter dado aula para diversos, vamos dizer assim, turmas, vamos dizer assim, claro, muitas turmas, mas diga assim, agora você está já pegando a geração Z que já está na faculdade, né? Então realmente é um caminho que você aprende muito também. Acho que você nunca para, né? É um caminho bem plural e um caminho de você perceber a necessidade do outro, né? De você ter hoje um olhar mais empático. Sim. Sobre quem é que está ali sentado esperando conhecimento. Sim, verdade. Não desconsiderar absolutamente ninguém, porque os estereótipos existem, mas eles não são muito bem-vindos hoje, sabe? A gente precisa ter essa maturidade. E é por isso que eu sempre sou apaixonado pela sala de aula. Muito bom. Sala de aula é realmente um ambiente muito, muito plural, é muito legal ver isso, né? A HCT Contabilidade você já conhece. Olha, se você precisa de uma assessoria contábil que você pode contar, a HCT Contabilidade é essa assessoria, hoje atuando em Fortaleza e em Recife, mas pode te atender no Brasil inteiro, atuando com profissionais da área de saúde, também com empresas de tecnologia. Então, se você quer saber mais, vai lá no @HCT Contabilidade ou no site hctcontabilidade.com.br. HCT Contabilidade, tamo junto, valeu, vamos voltar para o nosso conteúdo. E como né, falei no início, você para mim é uma grande referência nesse assunto de diversidade. Eu sempre gosto muito de ver os teus conteúdos sobre isso, eu aprendo muito, eu acho muito interessante a forma como você aborda. Mas como é que a gente pode falar sobre diversidade no nosso dia a dia? E assim, como é que começou também o teu interesse por esse assunto, né, por falar sobre isso? Bom, eu sempre tive um interesse muito grande em pesquisa, né? Eu acho que eu sou um eterno curioso. Estando agora no doutorado, eu entendo perfeitamente isso. Atualmente eu curso o doutorado em administração na Universidade de Fortaleza, e sempre quando alguém me pergunta como foi que eu cheguei até aqui nesse sentido da diversidade e da inclusão, são dois pontos bem importantes, né? Primeiro, porque sempre me disseram assim, poxa, você é tão didático, a gente consegue entender de uma forma tão simples aquilo que é complexo. E aí eu guardei isso, e aí em outro momento aconteceu um marco temporal que, só para contextualizar e deixar todo mundo na mesma página, né? Eu sou um homem gay e pesquiso sobre diversidade
Mas dentro da comunidade LGBTQIAPN+, eu considero que eu sou uma pessoa um pouco fora da curva. Uhum. Porque, diante das estatísticas, eu sou uma pessoa que tem casa, tem emprego, tem afeto, que isso é muito importante, tenho oportunidades, tenho educação, e automaticamente eu entendo meu lugar de privilégio. Entendendo esse lugar de privilégio, eu conheci muita gente. E aí eu peguei o lance da didática com essa questão da oportunidade de poder falar diretamente sobre a minha comunidade. Aí eu pensei, bom, eu vou colocar o meu perfil, as minhas plataformas digitais em função de uma educação positiva. À disposição. Né? À disposição, porque como o Brasil é um país profundamente LGBT-fóbico, eu pensei, bom, eu não vou mudar o cenário nacional, mas alguma coisa eu posso deixar de legado, minimamente no sentido de educar as pessoas sobre o básico. Porque existe uma diferença entre eu acho e eu tenho certeza. Sim. E o eu tenho certeza é quando você estuda. E nesse caminho, para fechar, eu conheci uma pessoa muito importante que foi a virada de chave. Eu acho que todo mundo acompanhou, né, o trágico assassinato da Dandara aqui em Fortaleza, que repercutiu no mundo inteiro. E é a primeira vez que eu falo isso num podcast, né? Quem foi meu aluno em sala de aula sabe muito bem dessa história. E nós éramos muito amigos, né? A gente se conheceu nos coletivos para pessoas transgênero. Eu sempre me disponibilizo para ajudar na profissionalização dessas pessoas que precisam muito e que às vezes a sociedade não disponibiliza oportunidades dignas para essas pessoas, a gente sabe muito bem. E meio que houve uma conexão entre nós dois, né? Então eu não preciso nem me aprofundar como foi traumático para mim saber, literalmente pela TV, como foi que aconteceu e toda a brutalidade. E aí, no dia seguinte, eu acordei e pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou fazer justiça se eu não fizer uma educação para que essa justiça aconteça. Então, as minhas aulas, as minhas palestras, esse episódio do podcast, enfim, as minhas pesquisas, o meu doutorado é em função da memória dela, né? Porque foi a partir daquela cena, né, que eu vi, que eu tenho gravado até hoje na minha cabeça, que eu pensei, bom, eu preciso combater isso de alguma forma. Então, enquanto professor, enquanto cidadão, e enquanto pessoa consciente do meu papel na sociedade, eu pensei que eu poderia minimamente educar as pessoas por meio das minhas plataformas e hoje por meio da minha pesquisa. Então, quem acessa, por exemplo, o meu LinkedIn, o meu Medium, o meu Instagram, quase todas as minhas plataformas estão, especificamente no mês de junho, que é o mês do orgulho, todos os dias saem 3 publicações, uma aula sobre um assunto específico baseado na ciência, porque o eu acho não é muito bem-vindo. Uma publicação mais tranquila no sentido de um meme, ou então até mesmo um estatístico, ou então algo que gera reflexão, e um vídeo que traz assuntos não necessariamente profundos, mas que estão conversando sobre a pauta do orgulho. É muita coisa, mas eu sinto que ainda dá para fazer mais. Então, existem planos para o futuro, mas isso vai ficar para outra conversa. Muito legal. Eu acho que é por isso também que eu achei muito importante você vir, porque eu acho que nós, como comunicadores ou pessoas que têm espaço, né, como esse espaço é um espaço Sim. aberto, e eu acho que a gente tem que também dar espaço para esse assunto, tem que dar espaço para essa discussão. A gente abriu espaço para você, né, no início da comunidade, quando a gente fez um Sim. evento, e cara, aquele evento, inclusive aquele evento foi incrível, assim, teve muita gente, e era assim, era esgotando os ingressos e a galera querendo ir, e eu disse, meu Deus, não vai caber. A Beyoncé do Baião. Foi tipo isso, e foi fantástico, assim, a forma como você conduziu. Eu tenho aquelas informações muito gravadas aí na minha mente até hoje, porque de fato a forma como você aborda esse assunto é diferente, a sua didática realmente... Esse evento do Baião, ele foi mesmo um marco, né? Então, só para quem não sabe, a gente teve uma edição em que eu fui convidado para falar sobre diversidade nas organizações, se eu não me engano. Diversidade de marketing, Isso, né? Nas organizações. E atualmente eu sou, dentro da pós-graduação da Unifol, professor que leciona em quase todos os MBAs a disciplina de diversidade e inclusão. E aí a aula sobre marketing
e diversidade é exatamente aquele mesmo slide, só que eu fiz uma série de atualizações, Sim. mas é porque foi tão importante que ele já gerou, né, esse conteúdo da pós, já foi fruto de um estudo de caso que virou um artigo científico. Então, assim, eu tenho legal. muito carinho por aquele evento, né, e por estar aqui também, porque para mim foi muito importante para evoluir como profissional e pesquisador. Muito bom. E a gente Eu agradeço por isso. A gente tem muito carinho também por você, é por isso que você está aqui, está participando também do nosso podcast, porque a sua mensagem chegue o máximo de pessoas possível aí. Antes de vir para cá, eu passei lá na Imperial Barbearia para dar um trato no meu visual. E se você quer dar um trato no seu visual também, vai lá na Imperial Barbearia, vai lá no Instagram, agenda o teu horário, fala com o Paulinho que ele vai te deixar, no jeito. Então, Imperial Barbearia, corte, barba, limpeza de pele, tudo que você precisar para ficar aí um pouquinho mais bonito, lá na Imperial Barbearia você encontra. Então, segue lá no Instagram, agenda o seu horário e vai lá ficar um pouquinho mais bonito. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente não fala só da comunidade Sim. LGBTQIAPN+. Acertei? Exatamente, acertou. Tô estudando também, tá não é conteúdo. Não acho. Não é eu acho, é estudar, meu povo, pelo amor de Deus. Mas a gente fala também de outros assuntos, né? Acessibilidade. Sim. Complementa um pouco. Bom, eu sempre tenho o costume de lembrar que a diversidade ela vai muito mais além do arco-íris, né? Porque existe esse achismo das pessoas acharem, tá falando de diversidade, tá falando dos gays, das lésbicas, também. Quando a gente estuda diversidade, a gente entende que essa palavra ela é plural, ela realmente é plural. Segundo a ciência, segundo as teorias, nós temos basicamente 5 tipos de leitura sobre o que é a diversidade. A gente tem a diversidade aplicada às questões étnico-raciais, e aí entra a comunidade preta. A gente tem a diversidade aplicada às pessoas com algum tipo de neurodivergência, e todos os estudos sobre o espectro autista, o TDAH e todas as perspectivas que compõem essa comunidade. Nós temos a questão do gênero, e aí entra a comunidade LGBT, que é a PN+. Nós temos a diversidade aplicada às pessoas com deficiências e todas as suas leituras, pessoas com deficiências auditivas, visuais, cognitivas, e a questão da acessibilidade no sentido também das perspectivas que a gente pode pensar assim, poxa, eu vi uma vaga que era para pessoas com deficiência. Quando a gente fala de diversidade, a irmã gêmea dela aparece, que é a inclusão, né? Aí e aí talvez por eu ter um olhar mais crítico, eu penso assim, será que essa empresa que disponibilizou essa vaga, o ambiente de trabalho, caso essa pessoa seja contratada, é possível de receber essa pessoa? Sei lá, se for um cadeirante, tem uma rampa ou um elevador? Mesmo tendo uma rampa e um elevador, será que a sala que essa pessoa vai trabalhar, ela é ampla o suficiente para uma cadeira de rodas passar? E as portas? Então, assim, são muitas questões. Quando a gente fala que é plural nos mínimos detalhes, Sim. né? Eu estava em sala semana passada, terminando uma disciplina, né, de diversidade e inclusão, e a gente falava sobre a sigla, no caso da comunidade LGBT, que é a PN+, e aí, professor, são muitas letras, né? Por que tantas letras? Porque existe uma possibilidade imensa de entender a diversidade de gênero. E é cultural isso. Então, tem letras na sigla que acontecem, por exemplo, no Canadá e nos Estados Unidos. Outras que acontecem só no Brasil, como as travestis. E aí, quando a gente começa a estudar, Thales, é impressionante que tipo assim, um buraco sem fundo. Tanto que eu pretendo defender meu doutorado daqui a uns 3 anos e já estava hoje de manhã pensando, talvez porque eu sou um pouco ansioso, vixe, mas aí quando for daqui a 5 anos minha pesquisa já está desatualizada. Mas é isso mesmo, né? O ser humano promove esses movimentos, né? Então tudo é muito novo, tudo é muito recente, mas ao mesmo tempo tudo precisa e merece ser estudado com a melhor dedicação possível para a gente poder promover
a dignidade de acesso às pessoas aos seus direitos, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? E eu acho que como comunicadores a gente tem o dever de comunicar da forma mais clara e acessível possível para as pessoas entenderem. Poxa, eu não sabia disso. Esse post aqui me ajudou. Sim, né? Esse podcast aqui me ajudou, esse vídeo no YouTube me ajudou. E quando isso acontece, a gente deu check lá no não fiz mais que minha obrigação, como minha mãe falava. A Spin Business também está com a gente, a Spin Business representando grandes veículos de mídia aqui no Ceará e também pelo Brasil. Você também pode contar com a Spin Business para levar a sua marca para outros patamares. Também representando a BRH aqui no Ceará, na realização de eventos de recursos humanos. Então, o que você precisar, a Spin Business pode te ajudar. Vai lá no @spin_business_. Fala com o Alexandre que ele vai te ajudar a levar a tua marca para outros níveis. Tem mais conteúdo, vamos nessa. E aí a gente já entra também um pouco no assunto aí que tu já iniciou, que é como é que as marcas, né, elas precisam, né, como é que você, vamos dizer assim, orienta que as marcas podem ou precisam ou devem falar sobre isso, né? Porque, como você falou, muitas vezes está se pregando ali uma diversidade, uma inclusão que na prática nem sempre ela é tão né, praticada, né? Na prática ela não existe. Então, o que é que tu indica, né? Como é que as empresas podem falar sobre isso? Como é que as marcas podem falar sobre isso? Sem entrar em polêmica. Claro. Não, eu digo assim, nem você entrar em polêmica, porque eu acho que isso é um assunto que não adianta a gente não querer... É um assunto denso, né? Exatamente. Vamos combinar. Mas o que eu quero dizer também é que, como aqui a gente está num podcast que fala sobre marketing e comunicação, orientar as empresas e as marcas para que elas façam isso da forma correta, que não minimize ainda mais, muitas vezes, essas minorias, né? Vamos dizer assim. Sim. Não sei nem se é assim. O termo mais atual é grupos subrepresentados, mas minorias está dentro do conceito aí, também. Aprendendo todo dia, viu, gente? Bom, eu não sei quando foi, se houve uma coincidência dos cosmos, enfim, mas quando tu mandou as perguntas, eu disse assim, não, vou deixar para falar isso para ele no podcast. É exatamente esse o tema da minha tese de doutorado. Eu sempre tive um incômodo, não como um homem cisgênero gay, mas também como consumidor e pesquisador de marketing no seguinte sentido. As marcas, elas magicamente colocam seus logotipos coloridos no dia 1º de junho e isso me gerava uma questão assim, essa ação é válida mesmo ou é temporal? Tipo assim, uma promoção como se fosse Dia dos Namorados ou Dia das Mães, né? E aí, claro, esse incômodo evoluiu para uma pergunta de pesquisa que gerou o meu projeto de tese que já está em andamento. Então eu estou pesquisando sobre a autenticidade das campanhas publicitárias para o público LGBT. Para as pessoas, para as marcas principalmente entenderem se as suas ações são ou não autênticas. O que é uma coisa autêntica? Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma religião, ela crê que aquilo autenticamente faz bem a ela. E é uma coisa constante. A pessoa não está... segunda, quarta e sexta eu sou da religião X e nos outros dias não sou. Não, a pessoa que crê, ela crê que aquilo realmente é benéfico para ela. Onde é que eu quero chegar? As marcas, elas precisam entender que quando nós trabalhamos com um público subrepresentado, a gente precisa ter ações que conversam até mesmo com possíveis políticas públicas, para que aquela ação ela não seja esvaziada. Ninguém deixa de ser, no caso do mês do orgulho, ninguém deixa de ser LGBT no final de junho. A pessoa é a vida inteira, né? Como uma vez me perguntaram como foi que eu virei. Ninguém vira, você já nasce, né? Então não existe esse cartão que você compra, paga uma mensalidade, não existe isso. Eu até brinco. Essa anuidade. Eu amo essa história, porque sempre que eu abro uma caixinha de pergunta, eu pergunto como foi que você virou gay. Eu sempre brinco que fui numa quermesse, ganhei um prêmio e virei gay. Só que não, sabe, gente? Não me cancelem. Mas, brincadeiras à parte, eu sempre creio que as marcas elas podem ser melhores. Então, por exemplo, um dos frutos da minha pesquisa vai ser uma espécie de framework, um manual, em que as marcas vão poder realmente, por meio de dados concretos, entender quais são as necessidades dos clientes, especificamente da comunidade
LGBT+, e poder fazer ações contínuas, para quando chegar o mês de junho, essas ações culminarem, e aí a gente está falando agora em termos de marketing, no aumento de lucros, numa margem de participação, no retorno sobre o investimento, para que a coisa não fique assim, tão escancarada de dizer assim, eu vou fazer isso só porque as pessoas vão comprar. As pessoas compram, mas hoje o consumidor moderno, e aí a gente está falando do marketing 6.0 do Kotler, a gente está falando de um consumidor extremamente consciente. A pessoa que não tem nenhuma formação em marketing, mas ela pensa assim, vixe, eu nunca vi isso daqui, deixa eu ver os comentários aqui na Amazon, deixa eu ver se as pessoas recomendam ou não, eu acho que eu vou olhar aqui no Reclame Aqui. Esses movimentos, ninguém nasce com isso, mas a pessoa vai pegando a manha nessa sociedade moderna hiperconectada, e é muito difícil hoje a gente, claro, eu não vou romantizar essa situação de achar que ninguém cai em golpe, mas quando um golpe acontece é porque realmente a pessoa não conseguiu a informação completa. Então, toda a minha fala é nesse seguinte sentido, as marcas precisam ter uma atitude constante, não pontual, porque senão você perde o propósito e aí volta lá para o começo, você deixa de ser autêntica. E os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork, tamo junto, muito obrigado e vamos voltar para o nosso conteúdo. Eu vou falar uma coisa interessante sobre esse público mais consciente, né? E tu também falou no início que hoje o teu principal público nas universidades é essa geração Z, né? Sim. E eles são de fato um público que são mais de consumo mais consciente, né? Questionadores. Muito questionadores, e são um público que tem muito... Eles não têm muito apego à coisa material, eles são mais de viver aquelas experiências, né? Sim. Como é que tu vê essa próxima geração aí consumindo essas coisas, né? Eu tenho alunos de 17 anos, que literalmente ano passado estava saindo do 3º ano. E é muito interessante eu juntar as falas deles com as falas de, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, que também existe a possibilidade de ser meu aluno, e aí perceber a diferença geracional do que é consumir. Então, por exemplo, esses alunos mais novos, eles são questionadores. É assim mesmo? Precisa ser assim? Nossa, você viu o que aquela influencer fez? Então, eu acho que não é bom a gente, né, boicotar logo, porque aí a gente não é cancelado. A pessoa de 30 anos pensa assim, nossa, mas será que não é bom a gente dar uma chance para essa pessoa que errou? Então, hoje, o consumo, ele é experiencial. Eu acho que pelo fato de eu estar totalmente, né, imerso dentro dessa geração Z, que é o meu dia a dia como professor, eu consigo ter um olhar que eu não teria se eu não tivesse em sala de aula, no sentido de eu também agora sou mais questionador. Eles meio que me influenciaram, tá entendendo? Eu não sou uma pessoa imediatista, eu vou comprar porque tá todo mundo comprando. Eu me lembro que chegou uma amiga minha, né, um beijo para todos os 45 mais, ela disse assim, João, eu fiz uma compra, mas eu tô tão arrependido. O que foi? Eu comprei um Labubu. Mas amiga, tu sabe o que é um Labubu? Ela, não, mas é porque tava todo mundo falando, e a influência que eu sei que comprou, eu comprei também. Eu disse, mas tu comprou o original ou o fake? O Lafufu. Ela, eu comprei o original, então você perdeu R$800 de uma coisa que você não sabe se aquilo realmente é útil para você. Aí eu guardei essa informação e joguei para a sala de aula, porque eu sempre gosto de fazer esses experimentos. E aí, basicamente, cara, assim, em quase todas as minhas turmas, eu acho que 2 ou 3 pessoas concordaram em comprar esse produto. Porque como também é cultural, né? Sim. Eu acho que é muito mais, talvez, pelo hype do que pela necessidade de ter. Para você que é da década de 90, que foi adolescente na década de 90, que tinha aquelas bolsas da Kipling com o gorilinha, aquele era o nosso Labubu, né? E aí, assim, era uma febre a Kipling. Sim. É uma febre que não tinha na internet ainda para poder fazer esse hype, né? Hoje as coisas são muito temporárias, então será que daqui a 2, 3 meses não tá falando sobre isso? Vamos viver para ver, né? Então, sim, é tudo muito da experiência, cara. Legal. Tu falou também um negócio interessante, que a gente convive com essas gerações diferentes, a gente também passa a questionar outras coisas, né? Sim. Assim, porque de fato tá mudando tudo e muda muito rápido, etc. Eu tenho um filho vai fazer 8 anos agora,
E ele Geração também alfa, né? E ele também me faz questionar muitas coisas, né? Às vezes ele me faz alguma pergunta porque quer aprender alguma coisa, ou tá em dúvida, ou ouviu alguma coisa lá assistindo alguma coisa, enfim. E aí, quando eu, às vezes, tento explicar alguma coisa para ele, eu também fico depois me questionando, será que, por que que isso é assim, né, e tal, e eu acho isso sensacional, porque é isso, é essa... É uma desconstrução, né? Isso, uma vez eu vi uma pesquisa que, por exemplo, muito provavelmente meu filho vai trabalhar numa profissão que ainda nem exista. Sim. Né? Então eu acho que essa geração, por exemplo, que tu tá lecionando hoje, quando eles se formarem, eles trabalham em coisas, em funções ou em profissões que hoje não existem. Semana passada uma aluna chegou para mim perguntando se eu também sou UX designer e ela, a gente podia marcar um horário, professor, porque eu queria apresentar para você um aplicativo que eu criei. Aí eu fiquei super feliz e tudo, aí eu fui para casa e pensei, nossa, as pessoas criam aplicativos, né? A gente criava plano de negócio, no máximo um artigo científico, aí essa galera agora, essa moçada chega e faz um aplicativo como se estivesse lá, bebendo água. Né? Coisa mais simples do mundo. Então, assim, mudou. Né? Para nós que somos de uma geração X e Y, que foi dito que você tem que aprender inglês, senão o mercado não te absorve. Aprender inglês hoje ninguém nem mais fala, né? Sim. Tipo, é tão óbvio que já se tornou... E essa geração aprende inglês assim, tipo... O meu sobrinho de 8 anos, ele sabe, tem uma pronúncia... Aliás, 8 não, 10. O menino vai fazer 10 anos. O menino tem uma pronúncia assim que eu demorei anos pra ter. E eu disse assim, como foi que tu aprendeu? Isso é o inglês do colégio? Não, tia, porque eu fico assistindo já os vídeos sem legenda. Hoje tá aí. Eu recolhi a minha insignificância e fui abrir de novo meu aplicativo do Duolingo enquanto eu não tenho tempo pra fazer um curso de imersão. Mas é um grande aprendizado, sempre. Muito bom. Acho que a palavra desse podcast é isso. Cara, por que é tão importante a gente praticar a diversidade e a inclusão nesse mundo corporativo? Essa é uma pergunta que ela é fundamental para o entendimento da conexão entre o que é diversidade e o que são as organizações. Porque quando a gente entende, pegando lá do começo, que a diversidade é plural, eu saio do que eu acho, aí eu junto com o que tu acha, e nós dois achamos. Então, eu começo a conjugar o mundo de uma forma diferente, né? Eu aprendi com uma amiga minha tal coisa. Aí você nunca mais, ou provavelmente nunca mais, você vai conseguir fazer aquela mesma coisa de sempre, repetitiva, por exemplo, somente daquele jeito que você aprendeu. Por quê? Porque você entendeu de uma forma diferente. Né? Eu vivi uma experiência assim, transcendental na minha carreira e na minha vida pessoal, que foi um dia dar aula para as detentas no presídio feminino. Cara, assim, o conceito de liberdade passou assim nas minhas mãos. E eu sempre falo isso quando eu dou esse exemplo, porque, querendo ou não, uma penitenciária é uma organização. Sim. Entender o contexto e saber que dentro daquele contexto existem possibilidades. Se você colocar isso como uma política da empresa, você vai trazer uma nova estratégia para dentro da organização. Você vai se diferenciar do seu concorrente. Você vai perceber o seu produto, o seu serviço como uma experiência, né? Eu não vejo, por exemplo, uma construtora grande aqui em Fortaleza lançando um prédio de milhões, colocando o preço do apartamento. É a experiência de visitar aquele local, de visitar um site, uma rede social muito bem construída. Isso também é uma forma de ver o mundo na lente do marketing de uma forma diferente, de uma forma diversa. Mas na prática, a gente tem também o crescimento, né, de você aprender com aquilo que a sociedade historicamente disse que é diferente, que é errado, que não pode. Né? Eu sempre faço uma reflexão para os meus alunos. Quantos professores negros você teve a vida inteira, desde o colégio até agora a universidade? Aí já diminui, chega as pessoas ficam vale, né? Então, entender por que a comunidade preta não tem acesso a cargos level C, por exemplo, é entender a história desse país. Sim. Então, trazer a diversidade para dentro da organização é aprender, é quebrar lógicas históricas e permitir que essas pessoas que também historicamente foram
excluídas, elas possam ser incluídas, com dignidade, com respeito, com estratégia e, acima de tudo, com a possibilidade de ser melhor, né? Sem romantizar absolutamente nada. E aí eu, como bom professor e pesquisador, se você pesquisar, ler qualquer artigo sobre diversidade nas organizações, os resultados das pesquisas são basicamente esses, né? Aumento nos ganhos, aumento nos lucros, aumento no aprendizado interno. Na marca, né? A marca se torna uma referência, né? Então, ao passo que pessoas da geração Z, e não somente da geração Z, fazem boicotes a algumas marcas, se eu faço boicote a alguém, a uma marca, eu tenho que comprar de outra pessoa, né? Sim. A escolha dessa outra marca é baseada em quê? O quão diversa aquela marca é, né? Eu tenho várias alunas e amigas, né, que consomem produtos de maquiagem, então as marcas já estão colocando claramente, olha, nós não testamos em animais, né? Nós somos uma marca vegana, nós isso, nós aquilo, nós temos uma cartela de cores infinitas, como a Boca Rosa e a Fenty Beauty da Rihanna tem para bases. Então, lembraram que as pessoas têm tons de pele diversos, desde a pessoa mais branca até a pessoa mais preta retinta. Então, existe um espectro de cor. Isso é você trazer uma identidade para a sua marca e dizer assim, eu pensei nisso. Eu investi um baita dinheiro porque eu sei que as pessoas vão se sentir contempladas. Então, é basicamente traçar uma nova estratégia organizacional. Eu acho que é também ouvir de forma mais genuína e mais próxima aquelas comunidades, né? Assim, aquelas realidades. Sim. Porque não adianta só, como você disse, fazer ações pontuais achando que você vai atingir aquela comunidade ou aquele público. Mas se você tem alguém ali no meio, principalmente que participa de decisões, que tem poder, né, tem autonomia para desenvolver alguma coisa e que ainda acrescenta ali a sua história, a sua perspectiva, a sua visão sobre aquele tema, sobre aquele assunto, enfim, eu acho que é a forma mais genuína mesmo de você aprender, né, sobre aquele assunto, sobre aquelas comunidades, sobre aquilo. Eu acho que é bem, com certeza, bem interessante, muito bom. A sua marca também pode fazer parte desse projeto, então se você quer apoiar o Baião de Marketing, dar visibilidade para a sua marca, entre em contato com a gente. Cara, que bate-papo legal, muito, muito, muito bom mesmo. Para finalizar, me diga aí quem é que você acha que deve vir aqui participar do nosso podcast, que vai agregar bastante conteúdo para... Essa pergunta, ela chegou para mim, foi enfática, assim, eu li, eu pensei, você, Gabriel Bonadis, vem colaborar, porque o Gabriel é uma pessoa, assim, um profissional sem igual do meio do marketing, a gente se conhece há muito tempo, e eu acho que o Gabriel, ele tem esse poder de olhar com um olhar bem crítico para qualquer tema do marketing, para temas da administração, porque ele também é administrador, mas ele é um cara que tem um olhar analítico, sabe? Tipo assim, ele literalmente vive o meme da Nazaré, só que ao invés de ficar na dúvida, ele vai pra certeza, sabe? Sim. Então, eu indico realmente meu querido amigo Gabriel Bonadis. Gabriel, meu amigo também, a gente também já fez eventos da comunidade, a gente já fez curso junto, eu já fui aluno dele, a gente já fez bastante coisa junto. Ele vai vir aqui com certeza colaborar com a gente. Já era um nome que eu tinha em mente, mas obrigado pela indicação, porque com certeza é um cara que agrega bastante. Com certeza. Cara, obrigado. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu queria agradecer, né, a oportunidade. É um convite que eu sempre acolho e me organizo para vir, porque a comunidade ela sempre me acolheu muito bem e eu acho que é uma iniciativa muito genuína, né, de trazer uma leitura da nossa regionalidade, da nossa cultura, mas também do nosso ambiente de organizações, de como o marketing é lido. Eu estava num evento recentemente e não que eu não tivesse tido essa reflexão, mas em pensar que o marketing vem todo do norte global, a gente começar a ter iniciativas que trazem uma leitura do sul global para o que é o marketing, a gente começa a entender a importância de iniciativas como essa. E agradecer a audiência para que
Caso vocês precisem de mais informações, conta comigo. Obrigado. É isso, muito obrigado. Deixa eu apertar aqui na sua mão mais uma vez. Obrigado, querido. É isso. Estamos encerrando. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores, HCT Contabilidade, Spin Business, Barbearia Imperial e os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Coworking. Valeu, até a próxima. Tchau.